Bom dia a todos. Então, vamos dar início à aula de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Hoje é dia 30 de novembro de 2020. Hoje é a aula 2 de Fisiomecânica. Hoje nós vamos falar sobre aspectos cinemáticos da locomoção terrestre, né? Vamos começar com essa parte mais biomecânica, né, dos conteúdos. Deixa eu só dar alguns avisos, pessoal. Seguinte, eu quero mostrar para vocês o meu controle que eu vou fazer, vou começar a fazer toda semana, né? Então, aí eu já reforço os avisos que eu dei e tal. Por exemplo, daqueles trabalhos práticos da disciplina. Bom dia, professor Marcelo. Uma Bom honra tê-lo dia, conosco. bom dia, desculpe o atraso. Tá me ouvindo? Eminência tem que chegar tarde, né, cara? Senão fica até estranho. Não, eu vou abrir o jogo, eu tava na ginástica. Tem que abrir o jogo agora, tá gravando, né, mas eu tenho que Ginástica? dizer. Ah, porque tu É, é de origem belga, alemã, né? Tu é da escola da ginástica. é, não, é por causa da minha hérnia mesmo. Vou sempre chegar atrasado, esse que é o problema. Ah, tranquilo, cara, imagina. Desculpe aí. Legal que tu consegue vir. Deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui. Tem tanta coisa, pessoal. Tá, mas olha aqui, Não é ó. ninguém. Deixa eu mostrar o sequenciador aqui, tá? Pessoal, esse aqui é meu controle dos trabalhos que vocês vão me enviar. Nós combinamos, assim, de vocês me enviarem sempre o trabalho prático, né? Aquele exercício de alguma base de física, matemática relacionada à disciplina, até eu nem lembro direito, mas acho que era até a segunda-feira, né? Era uma semana, né? Não era até sexta, né? Acho que era até segunda mesmo, né? Até hoje. Bom dia, até hoje. Até hoje, tá. Então tá. Então, sexta-feira eu vi que só um ou dois alunos tinham respondido, e aí eu não lembrava direito, mas fiquei, pô, mas ninguém me mandou. Aí depois eu devo ter deixado até segunda. Tudo bem. Pessoal, eu pediria só. Vamos deixar assim, que aí vocês têm o fim de semana para fazer também, e aí eu me atrapalho um pouco na avaliação, porque aí já tem a aula 2, só que até o horário da aula, vamos tentar fazer isso pelo menos, tá? Não seja até segunda de madrugada, digamos. Tentem fazer até o horário da aula mesmo, para a gente começar o novo conteúdo, sei lá, tá? E aí eu já tenho essa organização. De qualquer forma, até onde eu vi, tá, tiveram poucos alunos que me responderam. Aí o que eu estou fazendo? Estou fazendo algum registro aqui sobre os trabalhos, tá? E quem está me enviando, eu estou enviando aqui, colocando uma nota menor com alguma informação. Tá? Não se preocupem, isso aqui é só um registro meu diário para eu ter um pouquinho mais de informações sobre, inclusive até eu botei aqui de alunos que não assistiram a aula, tá? Isso aqui também é só para eu entender um pouco o processo de como é que está indo. Então, por exemplo, eu não sei se eu estou enganado, mas o Felipe Vecha, eu não lembro se foi aluno meu da graduação, se não me engano, ele não estava aí segunda passada, né? E não deve estar por aí, né? Deixa eu ver. Não estava. Não estava. O Felipe está aí hoje, não? Acho que não. Tá, então tá, Vou obrigado. conferir, mas... Isso aí. Não, né? Só ver na lista ali, eu também confirmei. Isso, não tá. Perfeito, gente, valeu. Aí, então é isso. Eu vou fazer registros, tá? Não esteve, não entregou na data, entregou. Então, se vocês me entregarem ainda hoje esse trabalho, eu tiro ali, boto que colocaram na data, tá? Mas tentem seguir isso mesmo, tentem seguir os critérios, tá? O outro aluno que eu não vi ainda, não deu as caras, é o Rafael Grazioli. Também não tá aí, né? Não, né? Não. Não dele. Tá. Então tá, gente. O que aconteceu? Assim, até o momento lá, tinham 3 alunos que tinham me mandado, né? O Henrique lá, para me dizer que parou na metade, não tinha conseguido. O Wagner fez, né? Mas aí eu já vou comentando, gente, não é para ficar criticando na frente, porque ainda me entregou, que bom, mas faltou o texto de ligação. E quem fez o trabalho num padrão que eu gostaria foi o Helder, tá? Então eu vou aproveitar para mostrar um pouco, até para vocês entenderem do que eu quero. Assim, é uma coisa muito simples e o Helder não devia ter... Até me chamou a atenção, porque os 2 alunos que mais fizeram são os alunos que não são do grupo, né? Eu vou esperar que isso seja só uma coincidência. Mas, assim, o que acontece, pessoal? Deixa eu mostrar aqui o trabalho. Na segunda-feira passada, a gente teve problema para entrar, né, no programa lá, teve vários. Então, se quem tentou fazer isso em outros dias, provavelmente passou pelos mesmos
problemas. Tá? Deixa eu mostrar aqui, trabalho dos alunos, trabalho 1, Helder e Wagner. Então, aqui está. Estão vendo aí o trabalho do Helder? Não. Não? Deixa eu parar. Tá no Excel. Tá, valeu. Deixa eu botar aqui, compartilhar de novo. Vou botar a tela inteira, vamos ver se funciona. Se quiser mudar. Tá aqui, ó, gente. O que acontece? Vocês estão vendo agora? Valeu. O trabalho estava aqui, né? O Helder pegou o arquivo e foi respondendo as questões, tá? Então, o que tinha aqui para responder eram uns exercícios muito simples, assim, mas a ideia era essa mesmo, aí dados aqui respondidos nas caixinhas, tá? Tinham que ir respondendo as coisas, depois tinha um sistema massa-mola, tinha alguma coisa de pêndulo também, que já era mais interessante com o que a gente falou, embora a gente tenha falado só conceitualmente sobre esses mecanismos, mas já tinham coisas ali que dava para falar. E aí o Helder fez isso, ele relacionou as coisas de modo bastante genérico, assim, mas era essa a ideia, ligar com a matéria do conteúdo. Tá? Então, é isso, ele escreveu isso, dissertou um pouco sobre as coisas. Tem coisas bastante simples, mas era exatamente essa a ideia. Tá? Então, às vezes o aluno fica na dúvida, por ser uma disciplina de mestrado, doutorado, se tem que responder a questão certa. Mas não, gente, façam sempre um texto livre, como foi esse, tá? Não precisa ser longo, de várias folhas, pode ser um texto resumido mesmo, que traga algumas informações que relacionem com o conteúdo que foi dado na disciplina, tá? Nesse sentido. Então, ó, física básica, ela pode ser um pré-requisito para compreensão. Isso, de certa forma, eu falei também em aula, né? Eu tentei deixar claro que alguma coisa, mas era meio implícito, não deixei explícito, né? Mas era essa relação. Ó, questões de potência, de custo, né? Relacionados, porque eu falei disso, mostrei um gráfico e tal. Então, é isso que eu quero de vocês, que vocês façam um texto aberto, livre, que vocês relacionem o trabalho em si, esse prático, com o conteúdo da aula. Tá? Na medida do possível, façam esse esforço. E tentem fazer no tempo, tá, gente? No timing certo, assim, para ter sentido essa sequência de aulas, tá? Aí vamos, então essa é a ideia, tá? Um exemplo. Helder, desculpa eu ficar dividindo aí os teus escritos, mas é só para fins pedagógicos e, na medida do possível, nós vamos trabalhar bastante nisso, tá? Se tiver erro, se não tiver, não tem problema. É para a gente melhorar e tentar aprender, tá, gente? Então, se sintam bem tranquilos. E, inclusive, quem não fez, né? Que é o resto, isso sim é o mais importante. Tentem fazer e não deixem acumular as coisas, tá? Eu já vi aluno que já me disse, professor, mas isso eu vou ver até o final da disciplina. Tipo, deixa comigo, que um dia eu resolvo. Não, gente, tentem fazer na sequência, assim. Tentem seguir isso, inclusive como um teste nosso, mas tem que ter essa organização de tempo, tá? Tentem fazer isso e, inclusive, assim, ó, eu brinco, cada um tem a ordem das coisas de como resolver os seus problemas, mas eu comentei para o aluno, assim, disse, olha, não entendeu, vai buscar o livro de física, vai buscar o Google, né, vai buscar o Wikipedia, vai buscar um material mais decente, se quiser, né, um livrinho mesmo e tal, digital, o que for, e depois vai pedir ajuda para os universitários também, tá? E aí eu lembrei até assim, lá no grupo a gente sabe hoje, assim, na minha cabeça, quem entende mais lá de física dos alunos, eu acho que é o André, né, por causa tá fazendo a graduação em física, mas tem vários de vocês aí, alunos, que têm uma base boa. Então, em aspectos específicos. Então, usem isso também, dividam assim, mas sempre lembrando de, escutem, peguem, mas cuidado com copia e cola, né? Porque daqui a pouco, isso é o maior risco. Isso eu falo mesmo, gente, assim, ó, porque eu estou sofrendo com ERE, piorou ainda. O que já era grave na universidade é a situação do plágio mesmo, né? Tá muito fácil copiar e colar, né? Então, o que eu sugiro para vocês é assim, ó, escutem, peguem, leiam e depois fecha os olhos, assim, fecha tudo, abre só o Word, com o que fez, assim, anteriormente e escreve, assim. Escrevam com as palavras de vocês. É preferível 1000 vezes, assim, que tenha erros de português, que tenha dificuldades de escrita e tal, que isso também dá para arrumar com algum esforço, mas do que apareça aquele texto básico. Tem gente que, por exemplo, na graduação pega a minha aula e copia e cola, os caras transcrevem, né?
E até os meus erros de português, né? Tá ali o meu jeito atrapalhado de falar, tá ali também. Aí não dá assim, né? Tem que parar mesmo e escrevam esse texto de vocês, né? E relacionando essas duas coisas, o trabalho em si com a matéria da aula, tá? Como o Helder eu vi que fez, o Helder parou e começou a escrever uma linha lógica dele ali, essa relação. Ficou bom, tá? Que bom que eu tive um bom exemplo inicial já para marcar assim, um exemplo, tá? Obrigado, professor. Quem tiver dúvida também aí, precisar de algum auxílio referente à atividade, só entrar em contato. Legal, cara, é isso aí, tá? E isso aí, dividam com vocês. Eu acho que talvez seria legal ter um grupo de WhatsApp, até se vocês quiserem, tá? Mas vocês se organizem, por favor. Eu tenho uma aluna nova aqui, gente. Karen, eu tô vendo Karen Munger. Karen, seja bem-vinda à disciplina. Eu acho que é teu primeiro dia, né? Isso. No outro dia eu não consegui entrar e hoje também estava meio perdida, mas agora a Marcela me mandou o contato. Legal. Tá, seja bem-vinda. Tu me conta um pouquinho, bem rápido. A gente fez uma apresentação na aula passada, né? Coisinha rápida, assim, o que tu estuda, assim, com quem tu estuda, que grupo de pesquisa, para a gente conhecer um pouco. Tá. Eu sou orientanda do Giovanni e a gente fez o mestrado estudando a força e agora a minha ideia é seguir e incluir marcha e força. Então a minha ideia é aprender bastante sobre marcha. Legal, então tá. Seja bem-vinda. Tu de origem é da educação física, fisioterapia? Educação física. E da URGS, não? Educação física. Uhum. Não, formada na URGS não, sou de Alegrete, da Urcamp. Ah, não, mas espera aí. Aluna do Giovanni do Alegrete? Eu acho que aí tem nepotismo. Eu acho que já, né, Marcelo, já dá para considerar nepotismo. Meu Deus. Brincando, tá? Obrigado, Karen. Valeu. Pessoal, dando sequência, então. Então, eu estava comentando dessa coisa de entregar o trabalho, né, em tempo. O que eu acho agora? Deixa eu mostrar para vocês um pouco. Eu coloquei os slides no Moodle. Então, os alunos que têm aquela dificuldade, lembrem de conversar com quem está com acesso no Moodle. E dá para fazer esse acesso também externo, né? Tem que só me lembrar disso, mas acho que dá. Eu esqueci de fazer isso. Mas mesmo assim, por enquanto, peguem lá, mas só para vocês saberem que o Moodle está atualizado. Tem os links do YouTube ali. Então, também quer saber onde a aula tal. Tem o meu canal do YouTube, tem como é que se chama aquilo? Playlist, né? Da fisiomecânica. Já está a aula passada. Que mais? Eu vi que teve alguém que se inscreveu até. É a Karen mesmo. Hoje apareceu um e-mail lá, um e-mail avisando, né? Tá inscrita ali. Então tem o playlist, no Moodle tem o material. Tem os slides da aula também no Moodle, tá? O slide... tá todos até. Eu só atualizei a aula 2, então quem já baixou todas as aulas na semana passada, eu sugiro que baixe de novo a aula 2, porque eu arrumei ela, tá, para hoje. Eu tirei bastante coisa de animal, eu vi que não tinha nenhum aluno da veterinária, nem lá da paleonto, então eu tirei bastante coisa dos dados de animais. Eu acho que é isso. Tá? Eu vou lembrando, vamos me mostrando. Eu vou começar a aula, então. Eu tenho que passar o plano de ensino também. Mas tá, vai conversando. Ixi, deu alguma coisa bem estranha. Estão enxergando aí o modo de apresentação ou está no... Tá? Então tá. Pessoal, todo dia eu vou tentando mostrar alguma coisa diferente, assim, um recurso que eu acho que é bem pouco usado na nossa área, tá? E tem bastante relação com a disciplina, é os arquivos do ISBS, tá? Sociedade Internacional de Biomecânica do Esporte. O que acontece? É a sociedade
o nome já diz, né, que reúne pesquisadores da área de biomecânica do esporte, e ela é muito legal, porque tem eventos anuais onde o pessoal publica artigos em formato de 4 folhas, né? Então, é um artigo, não chega a ser um resumido, assim, é um material bem interessante, tá? Onde tem muita coisa, tem mais de 20 anos de eventos anuais, assim, então com acesso ao sistema de busca ali, inclusive, bem interessante, com muita coisa, inclusive de locomoção, mas eu digo assim, para quem gosta da biomecânica ou quem quer se aproximar dessa área, é um outro local de busca já bastante qualificado em relação a Google, por exemplo, e com muita coisa, com muito estudo até de detalhes, de coisas bem específicas, né? Eu brinco que tem até biomecânica do cuspe à distância, assim, se deixar, tá? Então, é um material bem legal também aí para vocês terem acesso. Então, pessoal, hoje nós vamos ver, vou falar um pouquinho da terminologia da cinemática, vou falar um pouquinho de otimizações espaço-temporais para pensar essa cinemática, alguma coisa, mas muito menos hoje, sobre influências de tamanho, porque isso era um material que estava ligado à locomoção terrestre de vários animais, eu vou falar bem menos hoje, até inclusive já acuso assim, o Marcelão que está aí e outros que já assistiram minha disciplina várias vezes, eu estou sem o meu LabVIEW não está funcionando, então não vou conseguir mostrar aquelas rotinas que eu mostrava, os efeitos de tamanho na energética, nas velocidades, mas vou falar disso conceitualmente, tá? E, por fim, definir modos de locomoção, como a gente já viu, até eu falei disso na aula passada, né? Vou mostrar para vocês algumas evidências que mostram a forma correta de definir locomoção, a partir da área de locomoção, né? As formas de definir marchas na locomoção, mais especialmente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com a terminologia, né? Conceituação. Uma medida básica que vai ser importante para avaliar aspectos espaciais e temporais da marcha vai ser o ciclo de passada. Vai ser a nossa unidade de medida básica da locomoção, né? Muitas vezes chamado de passada. Então, eu vou falar muito nisso. Passada ou ciclo de passada é a mesma coisa, tá? Envolvendo um padrão cíclico de movimento, que para nós aqui, o caso de bípedes, nem tirei isso, mas tá, é o nosso caso, em locomoção, seria a passada, o ciclo de passada seriam 2 passos. Isso já nos ajuda a definir o que é isso. Pessoal, eu também faço um parênteses aqui, tá? Essa nomenclatura que eu trago é o que eu venho estudando há vários anos, e eu vejo muito uso de nomes diferentes. Então, só para simplificar, isso aqui é só um acordo que eu faço com vocês. Então, não quero dizer que é verdade universal, nem nada mais, mas é uma nomenclatura bastante usada em locomoção. Pelo menos isso eu digo. Eu não quero dizer que é melhor do que ninguém, nem menor, mas é muito usada e vai ajudar entre nós aqui a gente chamar as coisas do mesmo nome sobre essa terminologia básica, tá? Então, só faço esse parênteses para deixar o registro aqui, para mostrar que não é a única nomenclatura usada e por aí vai. Muito bem, então, ciclo de passada ou passada é definido por 2 passos, tá? Isso já me ajuda a entender. Uma passada significam 2 passos, isso já vai ser um facilitador aí. Outro termo chave na nossa área vai ser essa condição de locomoção livre ou espontânea, tá? Versus forçada. Forçada segundo uma tarefa. Então, quando eu faço a caminhada livre ou espontânea, quase sempre ela é marcada pelo termo confortável. Tá? Quando eu peço para o aluno caminhe livre espontaneamente, muitas vezes o aluno vai caminhar ou correr no modo que ele se sente mais confortável. A gente sabe, quem trabalha na prática, que não é bem assim, né? Nós temos os nossos alunos psicopatas, que se tu disser assim, corre onde tu te sente melhor, o cara é capaz de correr desesperadamente, não sei, tentar se atirar embaixo de um ônibus, tem de tudo, tá? Mas na média geral, o que a gente costuma fazer? A gente costuma dar uma indicação um pouco maior. A gente diz, olha, tente caminhar na velocidade preferida tua, ou mais confortável, ou correr na velocidade mais confortável ou preferida. E não são exatamente as mesmas coisas, tem todo um debate sobre isso, que a gente lá na área de marcha, a gente estuda muito, o Marcelo durante o doutorado, a Valéria agora está estudando isso, e na corrida mesmo a gente está querendo discutir esse aspecto também, se existe uma velocidade autoselecionada,
ou de corrida, né? Que tem essa relação. Mas mesmo assim a gente vai englobar tudo isso como algo simples. Vai ser só uma situação, a velocidade mais confortável ou preferida. Aqui nós vamos aceitar elas como sinônimos. É a mesma condição, tá? Que muitas vezes na marcha nós fazemos espontaneamente. Se nós não temos doença ou nenhuma desordem de movimento, tá? Quando simplesmente fazemos uma caminhada onde nós temos que fazer isso por muitas horas ou de modo mais prazeroso não, a mais confortável, nós vamos assumir geralmente uma velocidade essa que vai coincidir com outra terminologia, com a velocidade onde nós gastamos menos energia na marcha, tá? Então tem esse sentido também, tá? Mas é isso, é simplesmente pedir. Ou seja, quando eu faço isso na esteira é mais difícil, porque a esteira impõe uma velocidade, né? É mais simples a gente pensar isso no solo. Simplesmente caminhe espontaneamente, caminhe na velocidade mais preferida ou na mais confortável. Tá? A gente usa o termo também autoselecionada, tá? Para essa condição espontânea. Tá? Na esteira é um pouco mais difícil. Na esteira nós temos que fazer um trabalho reverso. Nós temos que colocar o aluno em várias velocidades e ele escolher aquela que ele se sente mais confortável. Tá? Então, o aluno vai escolher frequências e comprimentos de passada de modo espontâneo. Não vai ser forçado. Bom, e tem a condição forçada, que é quando eu posso ajustar a velocidade, né? E isso no solo é um pouco mais difícil, né? Porque no solo é uma tentativa-erro. Tu diz para o aluno, caminhe a 5 km por hora. É claro que ele não vai acertar direto, vai ter sempre algum erro sobre essa medida. E aí eu tenho que fazer teste e reteste. Dizer, agora vai um pouco mais rápido, para ele poder fazer aquela velocidade alvo, né? Na esteira é muito mais fácil. Na esteira eu ligo a esteira, coloco ele ali, ele alcança essa velocidade. Essa situação forçada, né? Mas também posso forçar essas componentes espaço-temporais. Eu posso colocar o aluno a uma dada velocidade forçada, né? Eu coloco a esteira a 6 km por hora, ele caminha a 6 km por hora, mas eu peço que ele ajuste também a frequência de passada. E não adianta só dizer para ele, né? Ah, por favor, agora tu caminhas a 60 passos por minuto. Né? Não dá para dizer isso porque o cara não é um relógio, uma máquina. O que a gente geralmente faz é deixar um marcador, por exemplo, um metrônomo, marcando um ritmo onde ele tem que seguir aquela frequência. E aí eu forço o aluno a uma dada frequência que, como a velocidade está ajustada, vai também definir um comprimento forçado. Tá? Essas são condições onde eu controlo isso. São bem menos usados essas condições forçadas de comprimento e frequência. O que é comum é as velocidades, sim. Quando eu tenho que fazer velocidades altas, baixas, aí na esteira é muito usado isso, né? Eu defino algumas velocidades em corrida, caminhada, e se usa muito. Tá? São essas situações forçadas onde eu consigo controlar alguns aspectos. Por exemplo, a velocidade, que é super importante na marcha, né? Então, esses dois termos. Aí, gente, eu já comecei a jogar com uma nomenclatura que é básica, né? Que são essas 3 variáveis. O nosso desfecho principal, que vai ser muito importante na área da saúde, porque vai ser marcador de qualidade de vida, às vezes, vai ser um atributo comportamental, onde vai ter uma repercussão sobre várias definições dentro da saúde, por exemplo, a velocidade autoselecionada, né? Mas também vai ser importante na corrida, obviamente, porque vai demarcar o desempenho, vai ser o desfecho primário de muitos estudos em corredores de distância, né, que simplesmente é o desempenho de corrida, que é a velocidade média durante uma prova. Tá? E essa velocidade ela é definida por uma equação, tá, matemática que contém uma informação espacial e outra informação temporal. Tá? Aqui a gente começa a jogar com as coisas. Quando eu dei o exemplo da esteira, no slide anterior ali, eu comentei para vocês, coloco o meu aluno a caminhar a 6 km por hora, então eu fixo a velocidade, ok? E aí boto um metrônomo e faço esse cara caminhar, a esteira está ligada, 6 km, ele está ali caminhando, tá? Imaginem lá o aluno. Mas aí eu boto um metrônomo onde ele tem que acelerar um pouco aquela frequência. Ele está fazendo uma frequência X, eu vou chutar lá de 50 passos por minuto, e eu acelero, eu boto um tuque-tuque-tuque ali do metrônomo, né? O metrônomo é um instrumento onde me dá essa marcação de ritmo, né? É muito usado na música e tal.
e esse cara acelera. Quando ele acelera, ou seja, ele aumenta a frequência de passada dele, tá? Vejam que a velocidade está fixa. Para fechar o equilíbrio aqui matemático dessa equação, né, se eu aumento a frequência de passada e a velocidade se mantém constante, o comprimento diminui. Tá? Eu tenho, para fazer essa frequência alta, eu tenho que diminuir o comprimento. Quem trabalha com locomoção sabe disso, é um parâmetro super básico, tá? Mas isso já nos ajuda a diferenciar os aspectos espaciais e temporais. E vocês já devem ter lido muito, quem trabalha com marcha, essa terminologia, spatio-temporal, né? Ou variáveis espaço-temporais. Tá? Elas vão reunir informações que estão basicamente dentro desse problema aqui. Eu vou ter variáveis que vão ter relação com frequência, que é uma informação temporal, e comprimento de passada, que é uma informação espacial da marcha. Tá? Bom, vamos definir elas primeiro. Tá? Vamos continuar com aqueles acordos. Né? O que é o comprimento de passada? Experimentalmente, né? É a distância horizontal antero-posterior. Então, imaginem uma linha reta, eu estou caminhando, estou correndo uma linha, né? Então, essa distância horizontal entre sucessivos instantes de contato. Tá? Às vezes aqui eu troquei até esses dias, porque aqui aparecia momentos, tá? Eu tirei isso, mas vocês, às vezes eu vou escorregar, vou falar nisso, mas lembrem que momento é uma variável da física bem definida, é massa vezes velocidade. Então, é um instante, tá? Vou usar esse termo. Então, um instante do contato, que significa o primeiro contato, para ser mais exato, né? Do pé com o solo. E no caso do comprimento de passada, esse mesmo é o contato do mesmo pé com o solo. Então, lá, estou caminhando, toquei com o pé esquerdo, iniciou a passada, o ciclo de passada. Toquei o direito, encerrei um passo, e vou tocar de novo o esquerdo. Quando eu toco de novo o esquerdo, eu repito o fenômeno. Né? Quando eu repito fenômenos, eu encerro ciclos. Então, do primeiro contato do pé esquerdo até o primeiro contato do pé esquerdo. Isso é o ciclo de passada. A distância horizontal desses dois instantes. Tá? O que eu avalio muitas vezes, nós lá na cinemática? Muitas vezes avaliamos a posição do pé nesse contato. Tocou o pé e a gente vê lá em que posição ele está do ponto de vista antero-posterior. Usamos um referencial inercial, aí eu vou dizer, meu referencial está no canto da tela ali, então quando eu toco o primeiro pé, eu estou a 1 metro de distância, antero-posterior, lá do meu canto esquerdo da tela. Ok? 1 metro, essa é a minha posição inicial. Aí depois eu faço a passada e quando eu toco o pé esquerdo, de novo, eu vejo que eu estou a 3 metros desse referencial inercial. O primeiro contato era a 1 metro, o segundo era a 3 metros, então eu calculo posição final menos inicial. 3 menos 1. No caso vai dar 2 metros. Esse é meu comprimento de passada. É a distância horizontal de um pé ao outro. Então também é outra forma de pensar isso. Tá? Eu vou ir falando, às vezes, já colocando um pouco em termos de biomecânicos ou cinemáticos, e quem tem um pouquinho mais de experiência tem mais facilidade de entender isso. Quem não tiver, para tudo e interrompe mesmo, tá, gente? Porque eu não paro de falar e eu sou perigoso. Então, parem, podem se atravessar mesmo, que a gente dá essa freada, e aí eu respiro e tomo até um chimarrão. É um favor que vocês fazem para mim também. Tá? Muito bem. Isso é o comprimento de passada. Tá? A frequência de passada ela é uma variável temporal, embora não seja explicitamente temporal. Né? Frequência de passada, número de passadas por segundo. Essa é, não sei se é a unidade mais usada, mas essa é uma unidade muito usada, tá? Que é também conhecida na física por Hertz, que é o H maiúsculo e Z minúsculo. Tá? Então, quando eu falo que é 50 passadas por segundo ou 50 Hertz, é a mesma coisa. Porque o Hertz indica número de ciclos desse fenômeno por segundo. É qualquer fenômeno que se repita lá número de vezes por segundo. Tá? Eu achei que o Marcelo estava tirando um peixe agora da pesca dele lá na barra do Parnaíba. Me assustei.
Não, é um gato. Uma barbaridade, cara. Achei que tu já estava preparando o peixe. Já foi a hora da pesca, né? Tá louco. Ela se mete na frente, às vezes, é normal. Joia. Então, número de passadas por segundo. Mas também é verdade que tem uma unidade muito usada que é por minuto, tá? Número de passos ou passadas por minuto. Nós vamos usar quase sempre passadas por segundo, tá? Mas é importante estar atento a essa unidade, porque vai repercutir sobre o cálculo, obviamente, do jogo das equações aqui, tá? No caso, inclusive, gente, quando eu tenho, da forma que eu expliquei, comprimento de passada em metros, como eu mostrei, né? Dei o exemplo ali que o comprimento, numa situação dada lá, daria 2 metros. Então, tu bota lá 2 metros, vezes frequência, que é número de passadas por segundo, tá? Isso aqui vai dar uma unidade de velocidade que vai ser metros por segundo. Porque o que acontece? Vamos parar aqui na frequência, tá? A frequência é fenômenos ou passadas por segundo, traço segundo embaixo, tá? No denominador. Então, o que acontece, pessoal? A frequência, isso é uma relação básica física, né? De qualquer fenômeno oscilatório, né? A frequência, ela é a recíproca ou o inverso do tempo desse fenômeno, tá? Recíproca é um termo do inglês também que se usa muito, reciprocal, ou inverso do tempo desse fenômeno. Tá? Então, lá, eu tenho que a minha passada, a minha frequência de passada, eu disse que era 50 passadas por segundo. Agora chutei em qualquer valor. 50 passadas por segundo. Ou seja, o que isso é, se eu quiser botar em unidades, né? Botar em a relação com o período disso. Isso aí seria 1 sobre 50. Se eu quiser saber o tempo dessa passada, tá, vai ser o inverso desse fenômeno. Então, isso vai dar 1 sobre 50 segundos. Tá? A relação, então, é essa que eu faço no quadro, geralmente, mas não tenho aqui. Seria essa aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Uma coisa tão básica, mas igual é bom mostrar, né? A gente ir lembrando da frequência do fenômeno é igual a 1 sobre o período desse fenômeno. Eu queria... É uma coisa muito imbecil, mas não consigo nem ver aí direito. Mas é essa relação aqui. Tá? A frequência do fenômeno é igual a 1 sobre o período desse fenômeno. Isso quer dizer que, se eu quiser saber o tempo de passada, eu tenho que fazer a informação, o inverso dessa frequência. Eu tenho que colocar 1 sobre essa frequência que der. É 50 passos por segundo, passadas por segundo, então vai ser 1 sobre 50. O tempo dessa passada. Tá? Tem que lembrar sempre dessa relação. Essa é uma equação que surge, se vocês quiserem, se estão anotando qualquer coisa, uma setinha embaixo da frequência e já tem essa relação, porque daqui surge o tempo de passada. Tá? O que acontece, pessoal? Aqui tem uma coisa que é muito... O pessoal da clínica errar muito, assim, que é muitas vezes mostrar a variável tempo de passada e frequência de passada como se fossem 2 fenômenos diferentes. Os caras às vezes mostram isso e aí não sabem por que casualmente a estatística dá a mesma coisa. Assim, quando muda o tempo, vai mudar a frequência também. A única coisa que altera é o sentido da coisa. Tá? Inclusive, eu digo que isso é uma dessas razões ali, que a gente fala, razões matemáticas que tem que fechar na estatística. Tá? Quando tu tem os dados, quando tu compara um grupo, tá? Vamos dizer assim, faz uma intervenção. Tá? Eu faço uma intervenção lá nos Parkinson e vejo que a frequência de passada aumentou 5%. A frequência de passada aumentou 5%. O tempo de passada, se teus dados estão bem coletados, tá? Estão bem processados, eles deveriam diminuir os 5%. Até na segunda vírgula,
Deveria ser exatamente a mesma informação, só que invertido. Tá? Porque se a frequência aumentou 5%, significa que o tempo diminuiu 5%. Tá? Porque uma coisa é o inverso, é a recíproca da outra, é matemático. Não tem, mas pode ser. Não, não tem. É que nem essa equação aqui. Não adianta. Se tu pega a frequência que tu calculou e multiplica pelo comprimento que tu calculou e não dá a velocidade horizontal que tu fez, tem alguma coisa errada. Ou tu coletou mal a velocidade, ou tu tem erro no teu processamento de comprimento e frequência. Porque isso aqui é matemático, não tem algo biomecânico interno que possa alterar. Isso aqui é matemático fechado. Tá? É uma maneira até da gente controlar para ver se a gente fez bem. Com nossos alunos lá no grupo, a gente faz, quando coleta esses dados, a gente faz algumas razões matemáticas para confirmar essas coisas. Tá? Então, se tem tempo de passada e frequência de passada calculados em colunas diferentes, a gente faz um sobre a razão do outro e vê se está batendo. Tá? Faz um sobre qualquer um deles, tem que bater a variável do outro. Tá? E por aí vai. Por quê? Porque frequência de passada indica isso, né? Só que de uma visão inversa, né? Do que esse tempo. É o número de vezes que tu faz esse fenômeno, não o tempo que tu leva. Esse é o sentido da frequência de passada. Vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a nos adentrar um pouquinho em algumas variáveis. Vamos começar por essa parte. A gente já viu que frequência de passada é o inverso do tempo de passada, né? Já definimos isso bem matematicamente. Agora nós vamos pegar esse tempo de passada que está definido e nós vamos começar a fazer, como diz o nosso grande filósofo Jack Stripador. Vamos por partes. Né? Esse tempo de passada ele pode ser organizado, ele geralmente é dividido em duas etapas importantes de análise. Tá? Uma delas é o período de apoio e o outro é o período de balanço. Nessa análise mais simples, o que a gente tem aqui? É muito comum ver nos estudos de locomoção dados que vão de 0 a 100%. Tá? O 0% seria no primeiro contato, e aí tu tem um comportamento da variável até o 100%. Isso aqui encerra um ciclo de passada. O fenômeno se repete. Vejam aqui, a perna direita tocou o pé no solo, a perna direita voltou a tocar o pé no solo. E nessa análise temporal, aqui é importante lembrar que ela se baseia na análise de uma perna só. Então, isso aqui já nos indica problemas de assimetria, que se a gente analisa só isso, a gente está esquecendo do que está acontecendo do outro lado. Tá? Mas, nesse caso, eu estou olhando só para a perna direita. Eu estou vendo que a perna direita está em contato, toquei o pé no solo, começou o ciclo, começou o período de apoio. Mesmo que tenha o outro pé em contato, mas nós vamos esquecer isso. Por enquanto, nós vamos prestar atenção na primeira análise só na perna direita. Tá? Perna direita tocou, tocou, tocou. Quando a perna direita sai, que na caminhada é mais da metade do ciclo, tá? Isso vai ter repercussão sobre o Duty Factor, que algum aluno aí viu num determinado curso, semana, acho que foi o Gui, se não me engano. Mas é isso aí. Tirou o pé do solo, que vai acontecer geralmente em torno de 60% do ciclo de passada, em velocidades normais, a perna fica, essa mesmo pé aqui, tira o contato do pé no solo. É o período de balanço. Tá? Envolve uns 40% da passada até tocar o pé no solo. É o instante em que encerra o ciclo, encerra o período de balanço. Essa é a primeira divisão que eu tenho temporal. Tá? Na corrida é um pouco mais fácil. Né? Na corrida eu tenho contato e tenho voo. Tá? Se substitui esse balanço por um termo chamado voo. Tá? E é uma análise mais simples, que a gente vai ver depois. Tá? Muito bem. Vamos para a próxima divisão. Agora eu vou fazer uma outra interpretação, agora considerando os dois pés. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Tá? Eu tenho um período, quando eu toco o pé no solo aqui, né, começa o ciclo, o outro pé está em contato. Eu tenho um apoio duplo, que eu vou chamar. Eu tenho um apoio duplo. Tá? Esse pé esquerdo, ele solta em torno de uns 10% aqui do contato, do ciclo inteiro. Tá? Ele tira esse pé, e aí eu fico em apoio simples. De novo, a perna de análise é a minha direita aqui. Tá?
apoio simples. Esse apoio simples, ele vai durar até os 50% da passada, que é quando o meu pé esquerdo vai tocar de novo no solo. Tá? Aí eu tenho aqui uma fase de duplo apoio. Tá? Até eu tirar a minha perna de análise importante, a direita, e aí vou ter o apoio simples de novo. Ou seja, durante um ciclo, eu vou ter um sequenciamento de apoios duplos e apoios simples. Ou duplos apoios e apoios simples. Tá? Tem alguma terminologia que a gente adjetiva antes por um jargão mesmo de área e soa mais comum assim, mas os dois estão corretos. Tá? Então, apoio duplo, apoio simples. Eu tenho esse sequenciamento de análise. Mas, claro que aqui entra em jogo a outra perna, né? Eu tenho que saber o que ela está fazendo para eu conseguir calcular essas coisas. Vejam que na divisão anterior, que era mais simples, era simplesmente chamar de apoio e balanço, eu precisava prestar atenção só numa perna. Né? Nessa divisão de apoio simples e apoio duplo, tá? Eu vou ter uma outra forma de calcular isso. Vai ser analisando as duas pernas concomitantes durante todo o ciclo de passada. Tá? E vai ter esse sequenciamento. Ou seja, a caminhada ela vai ter essa característica. Agora, olhando para os apoios simples e apoios duplos, tá? Vejam que tem esse sequenciamento que vai ter implicações sobre mobilidade e estabilidade. Quando eu tenho duplo apoio, eu tenho os dois pés no solo com uma área de apoio bastante grande. Ali eu tenho uma grande estabilidade. Né? Quando eu tiro um pé do solo, instantaneamente minha área de base, de apoio, ela se reduz a um pé só. Eu vou ali, nesse momento, o meu organismo ele tá mais focado na instabilidade. Ele enfrenta a situação de instabilidade. Tá? E o inverso da estabilidade, além de instabilidade, é também a mobilidade. Quando eu estou em apoio simples, eu ganho mais mobilidade, porque eu jogo a perna à frente, sou mais dinâmico à frente. Quando eu estou em duplo apoio, eu estou transferindo o peso de uma perna para outra. Então tem esse sentido também. Em apoio duplo, eu foco mais na estabilidade e no apoio simples, mais na mobilidade. Conceitualmente é interessante entender isso. Então, eu tenho esse sequenciamento. A caminhada é formada por situações de grande estabilidade e grande mobilidade, ou instabilidade. Tá? Nesse sequenciamento que vocês estão vendo, sempre alternando. Apoios duplos, apoios simples. Apoios duplos, apoios simples. Tá? Até encerrar o ciclo de passada. Vejam só, gente, que eu estou dando mais definição do que... Mas é importante entender essa nomenclatura para organizar as ideias numa análise de marcha. Tá? A gente vê muita confusão aí, então invistam nisso, de entender bem essa nomenclatura, porque não é tão simples. Tá? E na literatura pode aparecer divisões como a mais simples, que é apoio ou balanço, e muitas vezes vai aparecer esses apoios duplos e apoios simples. É importante a gente saber bem o que está acontecendo ali. O que acontece, pessoal? Agora, fazendo uma analogia à corrida. Uma divisão básica, gente, entre caminhada e corrida é o seguinte. É pensar no seguinte, nós vamos ver que não é a melhor definição, mas em muitas situações, em corrida no plano, funciona, que é o seguinte, quando eu tenho, na corrida, eu tenho apenas, ou quase sempre, apoios simples. Tá? Na corrida eu não tenho duplos apoios. Então, uma forma de pensar a divisão temporal da corrida é simplesmente substituir, tá, os apoios duplos por fases de voo. O que eu tenho na corrida é uma série de contatos simples, intermediados por fases de voo. Tá? Então, eu estou em apoio simples. Eu vou tocar o pé no solo. Ao invés de eu tocar o pé no solo, eu salto. Eu tenho a corrida. Tá? É substituir essas fases vermelhas por tempos de voo. E aí vou ter essa mesma divisão. Eu vou ter 2 tempos de voo ali, 2 apoios simples para encerrar a passada. Tá? Essa área vermelha é substituída por tempos de voo. E aí eu tenho a divisão
mais comum em corrida. O que eu vou mostrar hoje para vocês que tem situações em que na corrida aparece apoio duplo também. Aí a coisa se confunde, tá? Mas isso são as situações particulares. Vamos primeiro analisar essa divisão temporal mais simples. Tá? Essa divisão tem isso, tá? É uma dica pedagógica para entender se essa questão temporal é substituir os apoios duplos por tempos de voo. E eu tenho a corrida. Tá? E aí entra uma questão de forças, né? Na corrida eu vou ter que aplicar mais força, né, no solo para manter a minha velocidade, né? E aí eu vou mudar toda a marcha. Vai ter toda uma reorganização, inclusive de mecanismos minimizadores, né? Vou passar de pendular para elástico com essa marcha nova que eu coloco, que temporalmente aparece isso. A área vermelha vira tempo de voo. Tá? Bom, pessoal, para fazer essa divisão, é importante eu entender 2 instantes. Até agora eu falei em períodos, tá? Falei em períodos, que é sempre uma organização de um tempo final menos inicial. É o percurso, né? Que eu tenho ali de temporal onde acontecem esses fenômenos, né? Mas, claro, para eu definir eles, eu tenho que definir os instantes em que acontecem esses eventos. A gente chama também isso de eventos. Tá? Que é o primeiro contato do pé no solo, que eu vou chamar de instante de contato, que às vezes se confunde com período de contato, então eu nem estou usando isso. Então, quando eu falar em momento do contato, um instante do contato, é aquele primeiro toque no solo. Tá? É quando eu faço esse fenômeno do primeiro toque no solo. Isso é instantâneo. É difícil de medir isso, tem algum grau de erro, e isso é fundamental para fazer toda a divisão temporal da passada. E espaço temporal, no fim das contas, né, para definir, porque é importante eu calcular a frequência de passada para chegar na velocidade. Então, é uma informação importante. Tá? Instante de contato, chamado de touchdown, landing, né, na corrida é muito usado touchdown e landing, né, que é uma aterrissagem. Na caminhada não tem tanto sentido a aterrissagem, é mais comum o termo heel strike, né, que seria a batida do calcanhar no solo, ou toque do calcanhar no solo, que também tem seus limites, porque tem marchas patológicas que a pessoa não toca o calcanhar, tá? Então seria o primeiro contato do pé no solo. De qualquer forma, é sempre isso, tá? Depois tem umas subdivisões disso, mas aqui só quer dizer assim, não tem erro essa definição. É sempre o primeiro contato do pé do jeito que for no solo, tá? Então na corrida a gente sabe que às vezes é mais rear foot, né? Mais calcanhar, às vezes é mais antepé, tudo bem. É sempre o instante de contato com o pé no solo. Isso é o início do contato, onde vai começar o período de apoio. Tá? Bom, o segundo evento fundamental da marcha é o instante de despregue, ou retirada do pé no solo. Tá? Chamada de take-off, que remete a uma situação mais balística, né? Mais comum na corrida, por exemplo, mas pode ser o two-off também, que é a retirada do dedo do pé no solo, mas que a gente não usa assim traduzido, tá? Mas sempre quer dizer o quê? O último contato do pé com o solo. Ou o instante em que perde o contato com o solo. Tá? De novo, é um instante, é um recorte, que vai ajudar a definir períodos. Vão ser fundamentais. Para eu calcular todos os períodos de apoio simples, apoio duplo, eu preciso ter os eventos definidos. Tá? O padrão ouro quase sempre é a plataforma de força, mas muitas vezes a gente não tem a plataforma de força, e o que a gente faz é algoritmos na cinemática para avaliar, ou inspeção visual, que é o nome elegante que a gente dá de vai no olho mesmo, ver quando o pé toca ou não no olho. Tá? Bom, pessoal, agora vamos começar a ver um pouquinho a influência da velocidade sobre esses períodos. Tá? Vamos dar tempo para entender o gráfico também. O que acontece? O tempo corre da esquerda para a direita, né? Então aqui, por exemplo, na figura, o painel de cima aqui, da caminhada, 1,2 km por hora, que vai dar em torno dos 4 km por hora. O que acontece aqui? Imaginem um cara caminhando, né, da esquerda para a direita. Então, aqui a barra de cima
seria o contato do pé esquerdo. Só para facilitar, imaginar um corpo mesmo caminhando com o pé esquerdo e a barra de baixo é o pé direito. Tá? Então, quando está achurado aqui, é contato. Quando não está em contato, é período de balanço. Como eu falei para vocês, em torno de 60%. Aqui deu 62%. Tá? Aqui tem um 62% escrito, male, e aqui 38%. Tá? Então, toquei com o pé esquerdo no solo. Toquei, tirei o pé, fiz o balanço, voltei a tocar o pé esquerdo. Aqui é 100% da passada. Ou seja, nessa figura, eu tenho duas passadas, claramente. Tá? A passada encerra aqui. Uma passada encerra aqui. E tem aquela divisão que eu falei. Apoio duplo, apoio simples, apoio duplo, apoio simples. E aí encerra a passada aqui no 100%. 62% mais 38%. Tá? Então aqui eu vejo... E aí o que eu começo a perceber, pessoal? Isso aqui, de novo, quem está vendo pela primeira vez, é tudo meio novo, então se não entenderam, perguntem, tá? Mas o que eu começo a perceber aqui, pessoal? Vejam só, quando eu corro, sempre condição do plano, tá? Vou fazer um joguinzinho aqui. Isso aqui vai dar, não lembro direito, mas deve dar em torno de uns 10, 11 km por hora. O que acontece? A substituição, vejam, tem o contato e tem uma fase em que nenhum pé toca no solo. Fase de voo. Tá? O pé esquerdo vai tocar de novo aqui. Então, vou ter lá o contato simples, voo, contato simples, voo, encerrei. Vou ter de novo essa sequência de apoio, só que não vão ser simples com duplo. Simples versus duplo. Né? Vai ser simples versus voo. O apoio duplo vai ser substituído pelo período de voo. Tá? E vejam que tem uma mudança drástica nos tamanhos. Tá? Tem uma mudança drástica nos tamanhos dos períodos. Até o ciclo, o tempo da passada reduz bastante. Se o tempo da passada reduz, o tempo de passada reduz, e o tempo é inverso à frequência, significa que a frequência na corrida aumenta. Nesse exemplo aqui. Tá, pessoal? Porque na real não é bem assim que acontece na fase da transição, é ao contrário. Na transição a gente está com uma passada muito louca, frequência de passada bem alta, quando eu estou ali a 7, 8 km por hora, quando eu estou querendo pegar o ônibus e vejo que eu não vou dar conta, se eu continuar caminhando, eu vou perder o ônibus, aí eu acelero, engato a corrida e a minha frequência reduz até, é ao contrário. Mas nesse caso aqui, em situações autoselecionadas, são bem diferentes, 4 km por hora versus 12, 11 km por hora de corrida, eu tenho essa divisão temporal que eu já posso fazer aqui. Tá? Drástica. A frequência de passada na corrida aqui aumenta de forma geral. Claro que as velocidades são bem diferentes, né? 4 versus 12 km por hora. Bom, o que acontece, pessoal? Agora pensando só na corrida, eu tenho 3 velocidades. Vejam que aqui eu tenho um sprint, tá? Esse aqui é o sprint do, vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem, Marcelo. O Marcelo fazendo sprint, né, de um cara mais sedentário. E aqui do professor Tartaruga, porque geralmente o professor de fisiomecânica é o cara que está perto do 100% de tudo. Né? Então, nesse caso aqui, gente, vejam a diferença nos padrões temporais. Claro, vejam que as velocidades são muito diferentes. 12 km por hora, aqui dá uns em torno de 14, não sei, km por hora, e aqui dá um monte, dá uns 30 km por hora. Dá uma velocidade bem grande. Tá? O que acontece com os tempos? 32. Obrigado. 32. Valeu. Tá, isso. Então vai aumentando bastante as velocidades, né? O que acontece, pessoal? Os tempos de contato vão diminuindo. Aqui dá um salto na velocidade, reduz bastante o tempo de contato, né? Mas reduz outra coisa também, reduz o tempo de contato relativo. Tempo de contato relativo. Quando eu uso esse
terminologia relativa é porque é relativo a alguma coisa. Foi normalizada a medida, tá? Nesse caso, o tempo de contato relativo é o tempo de contato de um pé só no solo como um percentual de todo o ciclo de passada. E a gente conhece também na área de locomoção por duty factor. Duty factor, que é essa medida aqui. Conceitualmente, o duty factor é a fração da passada em que um pé está em contato com o solo. Um pé em contato com o solo. Então, tem que escolher um pé. Ah, professor, mas tem assimetria. Azar, escolhe ou faz a média disso. Mas é um pé em contato com o solo ao longo de toda a passada. Ou seja, e matematicamente é definido pelo tempo desse pé em contato com o solo dividido por tempo de passada. Tá? Que no caso aqui na caminhada deu 62%. Na corridinha, no joguinzinho, 39%. No sprint do Marcelo, 36%. No sprint do professor Tartaruga, 20%. Vejam que se reduz os tempos absolutos, mas também os tempos relativos. Essa é outra informação desse gráfico aqui também. E aqui, gente, começamos a fazer assim, algumas intervenções muito aproximativas sobre mecanismos, né? A gente sabe que o tempo de contato é um marcador indireto do mecanismo elástico. E o duty factor é um marcador bom também. Inclusive, tem sido usado para diferenciar tipos de técnicas de corrida. Né? O Luciana, é o sobrenome, com o professor Morro, colega da França, tem proposto uma divisão que a gente sabe de técnicas de corrida de distância, que são corredores mais terrestres e aéreos, que nós vamos falar mais à frente. Tá? Mas, resumindo, os aéreos têm tempos de contato menores, geralmente têm tempos de voo maiores e, possivelmente, um mecanismo elástico melhorado. Que a gente ainda quer testar isso e confirmar essa divisão dele. Então, tem essa divisão de grupos de técnicas. O corredor mais terrestre, que eles chamam, que seria o corredor que corre mais baixo, sem tanto fase de voo, o nome já indica. Ele vai ter uma frequência de passada maior e os tempos de contato vão acabar sendo maiores. Tá? Vai ter isso. Ele não vai ser tão elástico, ele não vai ser tão saltitante. Ele vai ser um corredor com uma frequência muito rápida e não tão elástico como o aéreo. Tá? Eu gosto de fazer essas representações. Esse aqui é o canguru e aqui é o professor Marcelo correndo. Sobrepeso, fraqueza. Bom, mais pedagógico do que isso não tem como. Estou botando o Marcelo para correr. Estou brincando. Uma intervenção aí na tua pedagogia. Acabou a banca. O Marcelo estava na banca na semana passada, não podia tirar um sarro, porque era um momento sério e tal. Agora eu tô... Pois é. Já agora tá gravando, né? Tu tá me sacaneando. Assim, ó. Uma coisa... Só uma pergunta. Essa questão dos dois grupos. Um ser mais voador e o outro ser menos voador. E aí tu percebe diferença no tempo de contato no duty factor. A minha pergunta é a seguinte, mas o fato de eu ser um corredor mais voador ou menos vai mudar, pode mudar meu desempenho ou não? Vai ser, eu posso ter bom desempenho sendo um ou outro? Boa pergunta, Marcelo. Sim, não tem definições tão claras de um tipo. Até agora, o que os próprios autores dizem é que não se tenha uma vantagem. Embora esse grupo tenha sido muito influenciado pelo grupo lá do Volodalen, lá, que é um grupo do Romanov, uma turma aí que tentou defender uma técnica que seria mágica de corrida, tentando defender que existiria a técnica melhor do que todas as outras, resumindo um pouco, tá? Mas esses autores começaram a estudar e assim eles começaram a ver que tinha diferenças biomecânicas, que é essas que eu falei para vocês agora rapidamente, os aéreos e os terrestres, muito diferente, várias marcações até de movimento de braço diferentes entre um e outro. Só que o problema é que quando eles correlacionam com desempenho, e o estudo é um pouquinho mais sério, porque tem isso também, tá?
não tem evidência que mostra. O que aparece é que parece que individualmente tem corredores que escolhem estratégias mais aéreas e corredores mais terrestres. Por enquanto é isso. Assim, para te dizer que não tem nada, o nosso estudo mesmo do Rodrigo da Rosa mostrou que num certo grupo lá de corredores, que era heterogêneo, tá? Eram pangarés mais treinados, quase nível regional, versus corredores recreacionais, pangaré full, assim, nível bem mais baixo. O que acontece? Nessa divisão, apareceu ali uma diferença. Os mais rápidos, isso não tinha influência de velocidade, foi uma diferença bem forte, assim. Os melhores eram mais elásticos, eram mais aéreos. Então, pode ser que tenha algo para essa direção, mas vou dizer para ti que depois, olhando olho no olho, tem que ter muito cuidado, tem que olhar muito mais como ele faz toda a técnica em relação a vários parâmetros e os seus ajustes individuais, né? Então, isso que eu te diria, assim. Tá? Entendi, então não dá para bater, por enquanto não dá para bater o martelo, assim, tipo, não seria a variável de ouro da biomecânica da corrida. Por enquanto não dá para dizer ainda. Não dá para dizer ainda, tá? A mesma coisa, até ouvindo o Gui agora antes da aula, o Guilherme, que estuda biomecânica e estava comentando de um curso aí, e o pessoal tem vendido um pouco coisas que não tem relação com o curso, tá? Deixar claro, mas assim, tem gente que tem vendido, por exemplo, que a técnica de corrida, corredores em ponta de pé, vou chamar assim, tá? São caras mais elásticos. Não tem evidência séria mostrando isso. Não tem. O que tem são evidências biomecânicas que não são elásticas. São sempre indiretas sobre a questão elástica. Depois a gente vai falar disso. Desaparece o primeiro pico de impacto, mas não é tão óbvio que vai reduzir o mecanismo elástico, vai melhorar o mecanismo elástico em correr em ponta de pé ou mais minimalista. Não tem isso. Bom, aí tem toda uma discussão sobre isso, mas não tem isso, até porque tem repercussões que mostram que pode ser o contrário. O fato de perder o pico de impacto também, por um lado, tu diminui vibrações que poderiam auxiliar no mecanismo elástico, né, em musculaturas menos distais, né, mais proximais, por exemplo. Então não é, e a gente quer estudar isso também, é outra linha que o grupo quer fazer, porque sobre mecanismo elástico mais a fundo, em detalhes sobre isso, não foi feito também. Valeu, Marcelo, pela pergunta. Vamos ir puxando, é isso aí, gente. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós estamos ainda muito nessa terminologia, mas fiquem bem à vontade. Diga, Gui. Patrick. Não, eu fiquei com uma dúvida ali quando tu fez a relação do Dutch Factory. Tu disse que, em princípio, para quando o indivíduo ele é um pouco mais saltitante, ele seria um pouco menor em relação ao mais terrestre. Mas se for analisar ele em nível de mesmo desempenho, assim, são dois indivíduos que correm a mesma tarefa muito próximo, muito semelhante. Ele não vai ter um autoajuste que vai ter um Dutch muito parecido, porque um vai aumentar muito a frequência, vai ter uma passada mais rápida. O outro talvez tenha um pouco mais demorado, mas igual vai ter um tempo de contato em relação ao seu tempo relativo de passada semelhante, que daria um Dutch muito próximo entre os dois? Tem razão. Tem esse efeito compensatório, né? Imaginem assim, vamos botar isso, corredores do mesmo nível correndo na mesma velocidade. Então, para facilitar, imagine ele numa esteira, que aí facilita, porque a velocidade está controlada. E aí a gente pode jogar com as variáveis, né? Então, os caras estão com a mesma velocidade. Se o que acontece? O terrestre tem uma frequência maior, ou seja, o tempo de passada é menor. Isso complica o duty factor, né? Só que ele não é tão elástico. Então, por um lado, deveria reduzir, mas por outro lado, aumenta o duty factor, porque ele não é tão elástico, né? Entendeu? Então, tem esse efeito compensatório. Não é tão óbvio que vai aumentar, que vai diminuir o duty. Tá? Não é tão óbvio. Mas o que se sabe, sim, é que o terrestre ele tende a não usar tanto o mecanismo elástico. Ele corre com frequência muito alta. Tá? Um exemplo extremo disso é o idoso. No meu estudo do doutorado a gente mostrou, mas aí é um exemplo bem heterogêneo, é outro caso. Tá? Mas o idoso tem uma frequência de passada muito maior que o jovem, sem treino, nada, controlado, só envelhecimento e fraqueza muscular ali sendo determinante para todo esse negócio. A frequência é muito alta do idoso, tá? Ele usa o mecanismo elástico de maneira muito pobre, porque ele é menos canguru. Imaginem isso, o fator canguru é menor.
E a gente mesmo, quando vai correr numa frequência muito alta, porque a gente está fadigado, a gente quer mudar a técnica, a gente vai ver que não consegue usar tanto o mecanismo elástico, né, em situações normais. Então, o que mostra isso? O duty factor, te respondendo, não se altera tanto mesmo, tu tem razão. Por quê? Porque o duty factor não é um grande marcador de mecanismo elástico também. A minha introdução foi de que, sim, é importante, é um marcador indireto, mas assim, ó, cada vez mais se olhando especialmente ao nível de desempenho, ele não é bom. E o estudo do Rodrigo mostrou isso. Quando a gente avaliou, ao invés do duty factor, ou a maneira tradicional de medir contato, a gente mediu o contato efetivo, que é uma outra maneira que a gente vai ver mais para frente de como estudar isso, aí apareceram diferenças entre corredores, né? Do jeito tradicional, pelo duty não se mostrou, para mostrar que como é limitado, ele esconde coisas sobre o mecanismo elástico mesmo. Muito bem, gente. Vamos lá. Aí, agora, estava aqui no comprimento. Tá, mostrei essa questão temporal. Agora, vendo só a variável do comprimento de passada, né? Então, aqui tem só uma outra marcação do que acontece, essa distância horizontal de um pé a outro. Então, aqui, quando tem o pé direito, toca. Depois, o pé esquerdo, eu encerro um passo. Do pé esquerdo para o direito, eu tenho outro passo. Tá? E o ciclo todo é o comprimento, é a passada. Tá? Então, claro, quando eu avalio o comprimento de passada, eu estou meio que botando um valor médio para possíveis assimetrias, né, que são normais, existem, né, no mundo real, na biologia, no mundo, né, real, sempre tem uma assimetria de um comprimento com o outro. Eu meço um comprimento geral, é como se fosse uma ideia de um valor médio de tudo isso. Eu escondo assimetrias desse jeito. Se eu quero avaliar assimetrias laterais de comprimento, eu tenho que avaliar os comprimentos de passo, não os de passado. Tá? Mas é uma medida direta, bastante usada também, comprimento de passado. Vamos falar um pouquinho sobre a variável velocidade. Tá? Um marcador importante sobre a velocidade de marcha é a velocidade máxima. É um tema até de estudo da locomoção terrestre, né? Tem estudos de biomecânica teórica através de estruturas ósseas para se estimar o quanto de máxima velocidade os animais fariam em função da morfologia deles, usando aquela teoria do Weibull sobre o simorfismo, né? Então, a partir da morfologia, eu poderia indicar o que aconteceria na função. E o aspecto da velocidade máxima é muito importante, né? É que nem a influência, vocês sabem, Deus criou o sistema ATP-CP, né? Foi para, na hora do cagaço, a gente sair correndo, né? Então, a velocidade máxima também tem essas funções. Aqui tem uma divisão, tá? Eu falo bastante coisa de animal, nos outros semestres falei, aqui eu vou falar muito pouco, mas só para vocês verem aqui que nós somos uns animais que não somos os campeões de velocidade, tá? Mas, mesmo assim, corremos em velocidades semelhantes de animais muito maiores também. Então, a gente não é tão ruim também, a gente é intermediário. Não é nada estranho. O que nós somos mais bizarros ainda é sobre a questão da economia, sobre aquela linha que eu falei para vocês. A corrida de endurance, né? Para nós é um pouco mais bizarro na natureza do que a nossa velocidade máxima. Tá? Nós temos aí a chita, né? Correndo velocidades maiores que 100 km por hora. O canguru, por exemplo, que faz deslocamentos de muito tempo em grandes velocidades, também é outro animal interessante. Outra divisão também, que é uma das poucas coisas que eu vou fazer com essa ligação da locomoção terrestre geral, é sobre a posição do pé, né? Toda essa discussão que a gente falou um pouquinho antes, nós vamos ver ainda nas aulas que vem, próximas, sobre posição do pé no solo, né? Mais antepé ou mais calcanhar, isso nos indica possibilidades. Nós somos plantígrados, né? Nós somos plantígrados, ou seja, apoiamos toda a planta do pé, desde a região do calcanhar, né, até a ponta dos pés no solo. Quando nós caminhamos, usamos muito isso. Em algumas marchas patológicas, já começamos a caminhar em ponta de pé, né, que nos induz a série de problemas, que nós vamos ver depois, que uma das determinantes da marcha é prejudicada com isso. Né? Mas na corrida é comum, quando nós alcançamos velocidades altas, independente da discussão de tipo de técnica de apoio do pé no solo, ou tipo de pisada, como o pessoal costuma chamar, independente disso, a gente sabe que depois de uma certa velocidade, quando nos aproximamos do sprint, nós corremos em ponta de pé. Né? Nós nos tornamos digitígrados. Tá?
vários animais são digitígrados. Aí alguns são, inclusive, ungulígrados, né? Que é o caso de rinocerontes, vários animais. Ungo vem do latim unguia, que significa unha. Tá? É um desenvolvimento estrutural ósseo avançado nessa estrutura. E nós temos esses cascos, mesmo essa base ali muito forte com esses ungulígrados. Tá? Isso nós não fazemos, fora o balé, algumas outras loucuras aí, mas em geral nós não fazemos. Mas aqui tem uma análise comparativa de como seriam em vários animais, tem muito mais desenvolvida essa região do pé aqui até o calcanhar. A gente, às vezes o pessoal se confunde, mas seria isso aqui mesmo, né? Um desenvolvimento do calcanhar muito mais alto aqui, eles nunca apoiam o calcanhar, seria deles nessa estrutura, fazendo uma biomecânica comparativa. Tá? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, também eu marco uma divisão, né, do plantígrado em seres humanos até o digitígrado do sprint. É uma divisão básica. Não é tão comum de definir isso entre corrida e sprint, mas a principal característica é essa postura, né, deixando de ser plantígrada, né, e mais digitígrada. Muito bem. Voltando aqui, pessoal, agora, velocidades fundamentais na locomoção. Tá? A gente já falou de algumas delas, várias delas têm a abreviatura é de autoria do professor Marcelo, ele que inventou, adorava as abreviaturas e a gente acabou pegando. Então, velocidade ótima de caminhada, velocidade autoselecionada de caminhada, que a gente já falou, que tem a ver com aquela espontânea em pessoas normais, que vai bater com a VOC, inclusive, né? Nós vamos chamar de VAS, essa velocidade autoselecionada de caminhada. Nós temos também uma velocidade que é marcante, que é a velocidade de transição, onde eu mudo de caminhada para corrida, e também tenho a velocidade ótima de transição, que é o ponto ótimo onde eu otimizo o gasto de energia. Assim como a VOC, né, tem a ver com quanto eu gasto de energia por metro percorrido. É a velocidade onde meu custo ali está otimizado, custo metabólico. Tá? E aqui tem uma divisão mais gráfica de tudo isso. Tá? Então, eu tenho aqui a VAS e a VOC em pessoas normais. Esse aqui é o custo metabólico em função da velocidade, né? Aqui é o custo metabólico da corrida, tá? Bastante simplificado, porque é aquela discussão se é levemente não linear ou não, mas vou deixar ainda do jeito clássico. Aqui tem a divisão da velocidade de transição, né? O significado prático disso é o seguinte: se eu coloco o meu aluno, que nem lá no quartel, né? Bota o pessoal para fazer corrida semi-estacionária, né? A gente tinha uma coisa que era bem agradável, que o Marcelão vai lembrar também, que fez CPOR. A gente ia para a linha de servir, em fevereiro, Porto Alegre, queimando o lombo, fazendo uma corridinha semi-estacionária, em torno de 4 km por hora, correndo. O custo metabólico era por aqui, gente. Olhem a linha seguindo em torno de 4 km por hora. O nosso custo era desse jeito. Se nós caminhássemos naquela bendita velocidade, nós gastaríamos quase que a metade da energia. Mas a ideia lá era sofrer. Não tinha nenhum processo evolutivo. Alguns acreditam até que isso seja sinais de involução, né? Há uma discussão sobre isso. Mas tudo bem. Mas voltando, pessoal, nós na natureza, quando corremos espontaneamente, quando nos aproximamos dessa velocidade aqui, estou caminhando, acelerando, meu custo está aumentando, conforme a linha mostra aqui, né? Quando eu engato a corrida, eu venho para essa linha aqui. Tá? Se eu decido continuar caminhando, como fazem os marchadores, por exemplo, ou como fazem alguns outros sofredores, por aí vai, o custo fica maior. Era melhor eu estar correndo, né? Eu brinco lá com os guris de academia, né? Guris ou gurias de academia. Geralmente eles medem 1,60 m e querem caminhar 5% de inclinação na esteira a 9 km por hora. Uma pessoa de 1,60 m faz uma frequência alucinante, para vocês terem ideia, na esteira. Mas o cara quer gastar energia, e tá certo. Então ele gasta energia porque ele está caminhando numa velocidade onde deveria estar correndo. Né? Se ele estivesse correndo, gastaria muito menos energia. Mas a ideia ali é aumentar o gasto energético. Né? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá, porque eu perdi o vídeo, não sei por quê, que aconteceu aqui. Tá. Eu não vejo mais a cara. Gente, 9h47 já me passei demais. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Top share, achei. Vamos fazer o primeiro break para esse arquivo não ficar tão pesado. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar a aula
às 10h05. Tá? Recomeçamos, fazemos um break aí, faça uma caminhadinha, se mexa um pouquinho e a gente volta daqui 17 minutos, tá bom? Paro a gravação.